Nossos irmãos e irmãs acabaram de fazer profissão de fé, entregaram suas vidas a Cristo. E alguns batizados, outros batizados na infância, estão reafirmando aqui a sua fé. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo está falando a judeus convertidos em Roma e também a gentios, não judeus. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, se você olhar assim bem rapidamente, você vai perceber como Paulo fala de uma coisa chamada pecado. A pecaminosidade dos judeus, a pecaminosidade dos gentios, a pecaminosidade universal. Paulo, quando vai falar de salvação, antes fala do pecado. E alguém disse com grande propriedade: ninguém compreende salvação se primeiro não compreender do que foi salvo. Aliás, é uma pergunta que muitos dos cristãos odiernos não têm ainda essa resposta. Salvação? E alguém perguntaria: de quê? Do quê? Paulo diz em Romanos: do pecado. Do pecado. Todos carecem da glória de Deus, porque o pecado se espalhou a partir da desobediência de Adão e de Eva e tomou o mundo. E ninguém mais conseguiria viver em paz com o Senhor, porque o pecado sempre fez, sempre fará separação entre o Deus Santo e o portador do pecado. Então Paulo gasta 3 capítulos de Romanos falando do pecado e da seriedade dele. Do versículo 21, do capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 5, então são mais 2 capítulos e um pouco, Paulo fala que tanto judeus quanto gentios podem ser justificados somente pela fé. Dá o exemplo de Abraão, mostra os benefícios dessa fé, e lá no capítulo 5 mostra Cristo como o novo Adão. Se por um entrou o pecado no mundo, e está falando de Adão, por um também veio a salvação, e está falando de Cristo. Isso é Romanos, estamos no capítulo 5. Do capítulo 6 para frente, até o capítulo 8, que é onde nós vamos meditar nessa noite, então não está falando de justificação, mas está falando de santificação. Aos justificados cabe santificar-se. Então, capítulo 6 fala da destruição do pecado. Capítulo 7 fala da luta contra esse pecado e que é possível vencer. E o capítulo 8, do versículo 1 em diante, vai falar sobre o Espírito de Deus na vida dos cristãos. Viver pelo Espírito. Vocês percebem que há um progresso, então, em Romanos, natural. Começa com o pecado e com a total falta de perspectiva. Nascido em pecado. Jamais junto de Deus com o pecado dominando a sua vida. Jamais. Por isso que o reverendo Leandro fez perguntas sérias aos nossos irmãos aqui, de reconhecimento, de pecado, mas que aos cristãos, aqueles que conheceram a Cristo como seu Senhor e Salvador, está destinado a eles tanto a justificação quanto a santificação, que é o crescimento. Como temos santificação? Como os cristãos podem experimentar, então, viver pelo Espírito? E aí já estamos no capítulo 8, então, dentro desse contexto do capítulo 8, nós poderíamos dizer que Paulo está falando para uma igreja, a igreja de Roma, a quem a carta foi destinada pela primeira vez, e está dizendo que a situação da igreja de lá, naquele momento, é incompleta, ainda não é definitiva, como um viajante no meio da estrada. Ele tem o seu ponto de partida e tem o seu ponto de chegada, mas ele está no meio. Ele não terminou, ele está em viagem, ele está viajando, mas não chegou ainda. Como um doente em meio a uma enfermidade, ele estava são, de repente veio a enfermidade e ele está naquele processo, mas os seus olhos estão lá na frente, quando ele não está mais enfermo. Como um adolescente, alguns na maturidade dizem que saudade que eu tenho do meu tempo de criança, porque tudo parece tão maravilhoso quando se é uma criança. Um adolescente no meio do caminho, ele tem saudade do tempo que ele era criança, mas ele olha para ele mesmo e
ele está diferente e ele está no meio do caminho. Ele ainda não alcançou as coisas que ele sonhou. Ele olha para o seu corpo, ele está mudando. Ele olha para um adulto e ele vê, eu vou ser assim. Mais ou menos dentro de um contexto assim é que Paulo está escrevendo à igreja de Roma, como um cristão novo, entre a velha vida e a nova, que acabou de chegar. Imaginem rapidamente esses nossos irmãos que fizeram batismo e profissão de fé agora. Alguns com 22, 23, 25, 30, 40, 50 anos. Eles estão exatamente nesse ponto. Há alguns meses atrás, eles estavam na velha vida. Alguns meses, ou talvez anos, poucos anos atrás, alguns deles estavam unicamente buscando seus próprios prazeres, unicamente buscando as suas próprias satisfações. E muitos deles fiéis aos seus planos, inclusive, de satisfações. No entanto, o Espírito de Deus os toma. No entanto, o Espírito de Deus os convence, os batiza para si. E então, passado algum tempo, eles vêm com uma coragem que eles nunca pensaram ter, frente a uma igreja protestante, histórica, confessional, conservadora, firme aos princípios das Escrituras. E eles vêm e dizem, eu quero ser batizado. Mais ou menos como aquele navio que assim que foi feito, então alguém vai e quebra uma garrafa de champanhe nele e ele vai para os mares, para nunca mais voltar aos estaleiros antigos, porque agora ele tem os mares pela frente. Bom, Paulo está falando com Roma, entendendo que Roma está nesse meio de caminho, mas que precisa ir para frente. Precisa ir aos objetivos que uma igreja tem. Aqui está Paulo, então, falando à igreja de Roma. Quando, no capítulo 8, olharmos para os versículos 18, por exemplo, então, Romanos 8, versículo 18, e aqui já podemos começar a ler estes textos, porque eu lerei até o versículo 30. Está escrito assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo não está descartando que a igreja de Roma talvez estivesse enfrentando lutas, talvez entre judeus e gentios, talvez lutas por conta do evangelho que agora eles professaram. No entanto, o versículo 18 diz que há uma glória a ser revelada ainda. Isso deveria animar a igreja de Roma. Eu não estou completo, tem alguma coisa acontecendo comigo. O versículo 19 continua a dizer, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a criação aguarda que as verdadeiras naturezas dos filhos de Deus venham à tona. O versículo 20 diz, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quando o pecado entrou no mundo, foi assim, sujeitou o homem, sujeitou a criação como um todo, e tudo ficou avariado. A criação ficou como uma foto rabiscada, ficou como uma obra de arte pichada. A criação ficou descaracterizada, ficou de alguma maneira diferente, ficou pior. Mas o versículo 20, então, diz que, e o versículo 21, diz que ela será libertada desse estado. Veja o versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo está dizendo que esse atual imperfeito e corrupto passará. Eles estavam lá, cultuando, adorando ao Senhor, mas vivendo o seu tempo de transição, como igreja. O versículo 22 diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E aqui a ideia mais próxima assim, que a gente consegue chegar, é que a existência geme como uma mãe em trabalho de parto. Há um destino escatológico e ela espera o seu cumprimento. Mas enquanto isso, ela vive esse estado. O versículo 23 diz que não é só a criação, somos nós também.
E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso próprio corpo. Irmãos, nós aguardamos a consumação. Nós não estamos completos. Nós não chegamos ao final. Nós estamos nessa caminhada e aguardamos um estado chamado redenção, um estado que é o momento em que tudo se consumará, em que nós olharemos para trás e diremos, valeu a pena. Aquele dia, aquela entrega, valeu a pena. Versículo 24 e 25, vão mostrar duas coisas então. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Por isso, meus irmãos, uma palavrinha para os romanos da época e para você, membro da IPSA, convidado, cristão. Espera, Deus está fazendo a sua obra. Não desespera por conta dos sofrimentos momentâneos. Deus está fazendo a sua obra. Não desespera porque o resultado imaginado na sua cabeça ainda não chegou. Deus está fazendo a sua obra. E o versículo 25 fala de paciência. Paciência, meus irmãos, e as irmãs também. Paciência, Ele completará o que começou. Paulo está falando a uma igreja e está tirando dessa igreja, ou encontrando dessa igreja, extraindo dessa igreja fé. Os romanos precisariam ter fé. Eles precisariam esperar nesse amanhã com fé, com paciência, com certeza que o Deus de toda sorte não erra, não se engana, e estava trabalhando naquela igreja. Certa vez, Albert Einstein, que inventou a teoria da relatividade, Albert Einstein ele substituiu os conceitos independentes de tempo e espaço, até então descobertos por Newton, na teoria de Newton. E ele substituiu isso pela ideia de espaço-tempo como uma entidade geométrica unificada. É a teoria da relatividade. E numa das demonstrações que Albert Einstein estava fazendo da teoria da relatividade, a sua mulher estava junto. E então alguém perguntou, senhora, a senhora como esposa de Albert Einstein, compreende a teoria da relatividade que o seu marido inventou? E ela respondeu muito segura, não, mas eu compreendo o meu marido. Ela não compreendia a teoria da relatividade, mas ela compreendia quem inventou a teoria da relatividade. Pode ser que na caminhada cristã, muitas vezes, palavras teológicas mais profundas, pode ser que na caminhada cristã, pensamentos, estruturas filosóficas, nós não consigamos alcançar plenamente. Mas nós precisamos entender quem é o autor de tudo isso e que Ele está levando a sua igreja e conduzindo a sua igreja e com toda certeza mantendo a sua igreja. Por isso nós temos o privilégio de ver irmãos batizando-se e professando a fé nele. Quem faz isso? Não é uma boa argumentação, não. Quem convence, quem muda um coração, não é uma pessoa com argumentos, com retórica, não é. É sim aquele que mantém a sua igreja e nos tempos das gerações vai trazendo para si os seus. Agora um pouquinho mais à frente, meus irmãos, indo para o versículo 26, nós iremos até o 30, e o meu alvo é trabalhar melhor o versículo 28. Então no versículo 26, pelo menos, nós começamos a perceber o que é o Espírito Santo na vida do cristão, o agir do Espírito Santo na vida do cristão, e nós vemos isso de duas maneiras. No versículo 26, que ele nos auxilia. O Espírito Santo é o auxílio que nos fortalece. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. A palavra assiste aqui é uma ideia assim de carregar alguém, de estar próximo, colocar a mão por debaixo do seu ombro e andar com ele, na nossa fraqueza.
Ainda no versículo 26, nós vemos, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aqui o autor começa a falar de uma coisa significativa chamada oração. Isso chamado de oração, meus irmãos. Quando nós oramos, mais, via de regra, nos sofrimentos, que o capítulo mostra. Os sofrimentos do versículo 18 até o versículo 24. Por quê? Porque nós estamos em um mundo vaidoso, em que a vaidade é praticamente, cada vez mais nós nos deparamos com esse negócio chamado vaidade, porque nós vivemos num mundo de corrupção, porque nós vivemos num mundo que aprisiona, porque nós convivemos com as angústias e ansiamos pela redenção. E nós temos problemas então, meus irmãos. Vivemos em um mundo cheio de problemas. Nós precisamos orar. E aí como vamos orar? Se a Bíblia diz que não sabemos orar como convém, mesmo que estamos em meio a esse chafurdamento ético e moral, em que já não se consegue mais perceber o que é certo e o que é errado. Muitas vezes também não conseguimos orar, porque temos dificuldades de entender o que é certo e o que é errado. Aí o Espírito Santo nos assiste, diz as Escrituras, e essa assistência se dá por conta das nossas limitações, se dá pelos efeitos noéticos do pecado em nós, que nós ainda estamos em processo de redenção. Por isso, meus irmãos, uma das coisas mais magníficas que o Espírito Santo faz, e está aqui, dá para entender isso pelo texto, o Espírito Santo nos desperta o reconhecimento de pecado e nos conduz ao arrependimento. Às vezes nós temos de nos arrepender até da maneira como estamos orando ao Senhor. E sabe como nós somos convencidos a nos arrepender? Pelo Espírito que nos assiste. Por quê, meus irmãos? Por quê? Por que será? Veja o versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Como intercessor nosso, ele procura a vontade e o agrado de Deus. Como o Espírito Santo nos assiste, chegando lá e convencendo Deus que as nossas orações estão certas? Vamos devagar. É possível que o Espírito Santo nos convença que as nossas orações estão erradas. Porque ele serve plenamente ao Deus que sonda os corações e sabe do que os seus filhos precisam. Por isso o Espírito Santo não é um serviçal meu, não será um serviçal teu. O Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, porque até quando não sabemos orar como convém, ele nos ajuda a orar melhor, a nos arrependermos das nossas más orações e então querermos aquilo que Deus quer. Parece estranho, mas esse é um dos maiores avanços daqueles que oram. Quando eles conseguem, quando eles oram de uma maneira que eles sabem que estão orando aquilo que Deus quer. Olhando ainda para o versículo 27, meus irmãos, principalmente nos nossos dias, o lucro é um motivo muito usado na nossa oração. O que nós ganhamos, o que nós queremos, o que nós buscamos, geralmente é o foco da nossa oração. Muito bem, ele corrige isso. Ele é mais por nós do que as nossas próprias orações. Porque às vezes, quando fazemos a nossa oração ao Senhor, imaginando o lucro que teremos, ele vem e corrige a nossa oração. Nós achamos que não tem ninguém mais defensor do que nós mesmos. Tem o Espírito, que nos assiste nas nossas fraquezas e corrige, até mesmo quando estamos buscando coisas que deveríamos não buscar. E aí essa pergunta: quando será que quereremos o que Deus quer, meus irmãos? Esse é o caminho da santificação. Quando será que buscaremos as coisas que Deus quer na nossa vida, para a nossa vida? Quando será que gastaremos tempo buscando o Senhor, dizendo: Senhor, faça realmente, aplica realmente, como nós cantamos, eis-me aqui. Quando será, meus irmãos, que nós cantaremos uma canção dessa, lindíssima, verdadeiramente livres, para o que nós cantamos? Eis-me aqui, envia-me, para onde quiseres me enviar. Quando será, meus irmãos? Porque eu arrisco dizer
que muitos de nós não darão 1 milímetro, mesmo que Deus falar. Então nós cantamos, mas ainda estamos distantes de fazer a vontade de Deus mesmo. Bom, não é necessário que o Espírito nos assista em meio a isso tudo, porque estamos no processo, como era a igreja de Roma. E assim somos nós. E aí vem o versículo 28, o belo versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra sabemos, e eu ouvi nessa semana, agora passada, uma ideia clara. A palavra sabemos é matemática, vem da matemática. A palavra sabemos é uma ideia exata. Não achamos, não imaginamos, sabemos. Como 2 e 2 são 4. Sabemos. Meus irmãos, que privilégio é esse que a gente tem, hein? De saber coisas que o mundo não sabe e talvez nunca saberá. Esse é o teu privilégio de ser igreja e de fazer parte, de ser justificado e de estar no processo de santificação. Esse é o teu privilégio. Não importa teu grau de escolaridade. Não importa teu contexto social. Não importa o nível de perseguição, nós sabemos. Começa assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo, o seu propósito. E eu digo aqui uma coisa fundamental que esse texto mostra. Se sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então não há acaso no cristianismo. Então não há sorte no cristianismo. Então não há uma loteria no cristianismo. Não há. Porque o Senhor Deus não é um Deus de acasos. Na vida dos que amam a Deus, é Ele que age. Não são os acasos. Não são as coincidências. O que eu sou e o que você foi um ato poderoso do Senhor, que veio conduzindo a sua história até agora. Você não chegou aqui por acaso. Você veio trazido pela mão do poderoso, para que o poderoso te conduzisse para o caminho que ele tem, mas você não chegou ainda, até o final. Por isso estamos juntos, estudando, crescendo, pensando e buscando esse relacionamento de confiança em Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor continua salvando os seus em todas as gerações. Sabe qual é o grande privilégio meu, pessoal, e tenho certeza seu também? É que eu sou salvo. Que você é salvo. Sabe qual é o grande privilégio a caminho de alguém que talvez esteja conosco nessa noite, mas ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador? A salvação. Está chegando. Está chegando. Porque todas as coisas cooperam para o bem, diz as Escrituras, daqueles que amam a Deus. O alvo principal é a salvação. Se olhássemos para Jó, nós vamos descobrir uma palavra simples de Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Precisou passar por tudo aquilo para chegar ao final, no capítulo 42, e falar: sabe por que valeu a pena, Senhor? Porque agora eu te vejo. Porque agora eu estou contigo. Aí você olha para trás e talvez chegue a essa conclusão: tudo valeu a pena. Seu passado não é uma marca para ser esquecida, para ser odiado, para se tornar o trauma que você carrega. O seu passado é a construção da sua vida, até agora. O que você é hoje, você foi construído ao longo de toda a sua vida, com seus erros e com seus acertos. Mas o que você é o resultado da ação de Deus integral na sua vida. É isso que é a ideia de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo 29 vai falar uma outra coisa também, e eu continuo com a ideia de sabemos, nós sabemos. Se o versículo 28 fala, sabemos, tudo coopera para o bem, o versículo 29 diz, sabemos, Deus age pelo seu conhecimento. Irmãos, veja o que o 29 diz. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Sabe uma coisa que eu sei, que está claro na minha cabeça? Que o plano da redenção teria Jesus Cristo por líder. Está aqui no versículo 29. Que os adotados, estes adotados, conforme está escrito aqui,
os adotados, eles se pareceriam com Jesus. Você sabe o que eu e você temos de privilégio nessa caminhada? Pós-conversão, estamos mais parecidos com Jesus. Sabe o que nós temos? Não somos mais aquelas criaturas velhas, ignorantes. Não somos mais aquelas que não conheciam nada acerca de eternidade. Não somos mais. Não somos mais aqueles que andavam em círculo, quando morrer, para onde irei? Nos apegando a uma coisa, a uma entidade aqui, uma entidade lá. Não somos mais. Não somos mais. Sabe, que coisa maravilhosa saber que, a partir do momento em que o Espírito Santo convenceu o nosso coração, nós nos tornamos outras pessoas mesmo. E por que nos tornamos outras pessoas? Para nos parecermos com o primogênito, como diz o versículo 29. Hoje somos os irmãos. Deus providenciou isso. Ele daria início a uma família com muitos irmãos e o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, seria o primogênito. Estamos no processo, um belo processo. E o versículo 30, que conclui então essa passagem, diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. O que mais nós sabemos? Se nós sabemos que, no versículo 28, tudo coopera para o bem, não há acasos para os cristãos, e o objetivo de Deus é o bem dos seus filhos, então você está num processo de bênção natural, não é mérito, não é convencimento, não é pressão e não é chantagem, é porque Ele quer, filho, é porque Ele quer. Ele diz que todas as coisas cooperariam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não precisa apostar em nada, só creia e descansa. No versículo 29, nós sabemos que ele age pelo seu conhecimento, porque nada muda os planos de Deus. Nem a oração, irmãos. Não pense que os planos de Deus são mudados pela nossa força. A ideia mais segura de oração é que nós somos mudados para que ficamos em uníssono com a vontade dEle. Acredite, a vontade dEle é mais perfeita que a sua e que a minha. Acredite, é melhor você confiar na vontade santa, boa e agradável de Deus do que na sua, do que na nossa. O versículo 29 diz isso. Ele age pelo seu conhecimento. Confia em Deus e não precisará temer. Agora o versículo 30 me diz outra coisa. O agir de Deus é contínuo, é externo e é exclusivo. Isso para que toda a glória seja dada a Ele. Alguém poderia perguntar aqui para o pastor ou para alguém, quem salvou quem aqui? Fui eu que me salvei quando eu tomei a decisão de me converter? Alguém poderia perguntar aqui ao pastor ou a qualquer um de nós, fomos nós dois juntos? Fui eu que bondosamente busquei ao Senhor, porque eu tenho alguma coisa boa dentro de mim, e eu busquei ao Senhor, e o Senhor viu isso, e então se agradou e disse, veja, ele quer ser salvo, então eu vou ajudar. Ou foi, eu era um inimigo, eu não buscava o Senhor, eu odiava até crente, eu odiava igreja, eu não queria saber de Bíblia, e de repente, um dia, a palavra entrou no meu coração, e então não sou eu, mas foi só Ele que me salvou. Talvez alguém tenha dúvida sobre isso, eu vou dizer para ti de maneira bem simples, a resposta é a terceira. Ninguém tem poder para salvar-se, ninguém, porque morto não começa a viver, e cego não começa a ver por si só. Não foi uma sinergia de duas forças. Você sabe o que aconteceu aqui e por que essas pessoas vieram e batizaram-se, professaram a sua fé? Tenha em mente o que aconteceu com Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. E foi isso que aconteceu. Todos estavam mortos nos seus delitos e pecados e não tinham condição de encontrar vida, produzir vida, viver. Mas o Espírito de Deus toma homens e mulheres mortos nos seus delitos e pecados, como nós,
e então põe vida. Sabe o que aconteceu aqui, entre outras coisas, quando essas pessoas professaram a sua fé, quando elas aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador? Um exorcismo natural aconteceu. Aquele que era senhor dessas vidas foi expulso dessas vidas, e então elas passam a viver sob o poderio de um novo Senhor, mas não para escravizá-los, porque agora eles são filhos. Nós estamos em meio a um processo maravilhoso e poderoso de Deus, externo. Você não precisa participar. Não divida e não queira a glória do Senhor para ti. Não se orgulhe da sua salvação. Dê glórias a Deus, porque Ele fez um milagre na sua vida, de tal maneira que você não conseguiria fazer, o melhor pregador não conseguiria fazer, ninguém no mundo conseguiria fazer. É por isso que o versículo 30 diz essas coisas. Pense numa ação poderosa, que começa antes da fundação do mundo. Algumas pessoas têm muitos problemas com predestinação, eu não tenho nenhum. Eu tenho certeza que Deus determinou um grupo que seria semelhante ao seu filho. De antemão Deus amou, de antemão Deus os reconheceu. E no tempo certo eles ouviram o chamado eficaz, como esses nossos irmãos. Um dia eles ouviram. Quem pregou? Não sei, e até não importa. Porque a glória única é daquele que os chamou. A Bíblia diz, o texto diz, né? Aqueles a quem predestinou, aos que predestinou, a estes também chamou. Talvez a melhor palavra aqui seja convocou. Atraiu para o reino. O reino chegou até eles. E então agora eles são cidadãos desse reino. Chamou. A ideia seguinte é a ideia de justificar. É uma mudança de posição. A justificação não está dentro de nós. A justificação é no tribunal de Deus. É fora de nós. Mas lá nesse tribunal de Deus, um ato forense se desenvolveu. E então pecadores que tinham que pagar a sua conta com a sua própria vida, porque o salário do pecado é a morte, o Filho diz, eu pago. Quando ele disse está consumado, então ele diz para o Pai, está pago. E faz com que nós não tenhamos mais de pagar com a nossa própria vida. E a última palavra então é a palavra a estes também glorificou. Irmãos, a ideia da palavra glorificou me chama a atenção. Eu fui olhar para algumas coisas. O que essa palavra queria dizer? Eu encontrei algumas coisas aqui. Honrar, conferir honras, ter em alta estima, tornar glorioso, adornar com lustre e vestir com esplendor. Sabe o que Deus está fazendo na sua vida? Isso. Sabe o que Deus está fazendo na vida daqueles que professam a Cristo como seu Senhor e Salvador? Deus, de certa forma, já glorificou, mas como ainda aguardamos a consumação dos séculos, nós ainda veremos isso definitivamente nesse futuro. E haverá um dia que os servos do Senhor estarão todos assim, adornados com as suas vestiduras próprias. E então lá diante do Senhor, para todo o sempre, talvez olharão para trás, para um dia como hoje, e dirão uns aos outros, valeu a pena, porque tudo cooperou para o nosso bem. Irmãos, eu quero concluir essa meditação nessa noite, fazendo uma pergunta. Sabemos que nada acontece sem a sua vontade? Você que está nessa noite, você sabe verdadeiramente que nada acontece sem a vontade do Todo-Poderoso? Você sabe que nada do que eu e você quisermos, lutarmos, se não for vontade de Deus, não vai se realizar? Você tem certeza e confia que a vontade do Senhor é mais perfeita que a nossa? Porque isso é uma demonstração de fé, a fé que Paulo queria extrair da igreja de Roma. Irmãos, nós queremos verdadeiramente a presença de Deus nas nossas vidas ou as bênçãos? Semelhante a uma criança que, quando o Papai Noel chega no Natal, ela, ao invés de olhar para o Papai Noel, olha para as mãos e para ver o que ele está trazendo para elas.
Nós queremos a presença de Deus ou o que Ele pode nos proporcionar? Irmão, uma penúltima observação. Se você quer a presença de Deus na sua vida, de alguma maneira você entende que é melhor ter Deus na sua vida, eu vou te orientar a uma coisa muito segura. Peça a Deus que Ele te aceite. Não imagine, eu vou escolher Deus, eu vou ver se eu vou aceitar Deus. Você não está fazendo o caminho certo. Peça que Ele te aceite, viu? Porque quem aceita quem aqui não somos nós, é Ele. Pensa por um segundo ao som dos foguetes de São Paulo. Peça. Quem sabe Ele aceite. Por fim, se orar, se Ele o aceitar, aí então entregue verdadeiramente a tua vida. Entregue verdadeiramente os teus caminhos ao Senhor. Confia num destino daquele que conhece o amanhã, mais do que eu e tu. E acredite, não há lugar melhor para ti e para mim do que estar com este Cristo que nós professamos. E aqueles que estiveram aqui à frente entregaram as suas vidas. Então eu só recapitulo rapidamente os versículos 28, 29 e 30, que é o tema da nossa meditação nessa noite. Irmãos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Nós sabemos que Deus age pelo seu conhecimento. Nós sabemos que o agir de Deus é contínuo. Predestinação, chamado, justificação, glorificação. É externo, porque não depende de nós. É exclusivo, só Ele pode fazer. Você é o alvo dessa bênção maravilhosa. Você é aquele a quem Deus manifestou esse poder imensurável. Isso é amor de Deus. Ama-o como Ele te ama. E experimentará coisas que com toda certeza um dia você dirá, valeu a pena. Valeu a pena. Feche os seus olhos, por favor, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, tempo de reflexão sobre coisas profundas, como talvez a reflexão que Paulo quisesse que judeus e gentios em Roma fizessem. A reflexão acerca da vida como um todo, do presente, do porvir, da graça do Senhor sobre a vida da sua igreja. Oh Deus, ajuda-nos a refletir e a confiar, porque há coisas que nós não imaginamos, há coisas que nós sabemos. Eu quero te agradecer porque a tua palavra clareia de tal maneira que a gente lê e passa a entender, pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vivermos com o teu Espírito, que nos assiste dessa maneira. Obrigado porque o teu Espírito se importa conosco mais do que nós, nos defende mais do que nós, sabe o que é melhor para nós mais do que nós. Senhor, quanta bondade sua. E a nossa oração é que o Senhor continue com essa bondade sobre nós, agindo no meio da tua igreja, para que ela continue a avançar a passos largos, rumo ao objetivo que ela tem nesta terra, enquanto está nesta terra, e depois, quando estará definitivamente no céu para todo sempre, cumprir também o seu propósito lá. Obrigado, Senhor, pela esperança do céu. Oramos assim em nome de Jesus, nosso Redentor. Amém.